Olá, boa noite. Agora são 10 horas 5 minutos. Sejam bem-vindos aos estúdios da Globo em Belo Horizonte para o último debate do primeiro turno entre os candidatos à Prefeitura da capital mineira. É uma oportunidade para você, eleitor, eleitora, avaliar as propostas de cada um deles antes de votar no domingo. Este debate também está sendo transmitido ao vivo no G1 e no Globoplay. Estão hoje aqui conosco Carlos Viana, do Podemos, Mauro Tramonte, do Republicanos, Bruno Engler, do PL, Rogério Correia, do PT, Gabriel Azevedo, do MDB, Fouad Noman, do PSD, e Duda Salabert, do PDT. Boa noite, candidatos. Agradecemos a presença de todos aqui conosco e o posicionamento no estúdio foi decidido por sorteio na segunda-feira na presença de representantes dos partidos. Os candidatos vão fazer perguntas entre si ao longo de 4 blocos. No primeiro e no terceiro, os temas são livres. No segundo e no quarto, eu vou sortear os temas aqui nesta urna. Ao longo do debate, a ordem em que os candidatos farão as perguntas também foi decidida em sorteio. O candidato ou a candidata que se sentir moralmente ofendido ou ofendida pode pedir direito de resposta. A produção do debate e eu vamos analisar o pedido e anunciar a decisão assim que possível. Se o pedido for considerado procedente, o candidato ofendido vai ter 1 minuto para se defender. Ainda conforme as regras assinadas, os senhores não podem deixar as suas posições nem exibir para as câmeras documentos, panfletos ou textos, nem mostrar ou usar tablets e telefone celular. As regras também estabelecem que este seja um debate respeitoso. Quando um candidato se referir diretamente a outro, deve tratá-lo sempre pelo nome, sem qualquer insulto. Numa democracia, o que todos esperam e desejam é que o debate público se dê em torno de ideias, de propostas para Belo Horizonte. Um encontro civilizado em respeito a você, eleitor, eleitora, que está nos acompanhando neste momento. Vamos, então, começar o nosso debate? Em cada bloco, todos perguntam e todos respondem. Portanto, quem pergunta deve escolher um candidato que ainda não tenha respondido no bloco. O candidato terá 30 segundos para fazer a pergunta e quem responder terá 1 minuto e 40 segundos. Em seguida, o candidato que perguntou terá 1 minuto e 15 para a réplica e o que respondeu 1 minuto para a tréplica. E eu lembro que neste primeiro bloco o tema é livre. Vamos começar então. O candidato que foi sorteado para abrir essa rodada foi o candidato Rogério Correia, do PT. Candidato, o senhor tem 30 segundos para elaborar a sua pergunta e dizer para mim para quem o senhor vai perguntar. Eu vou fazer a primeira pergunta para o candidato do Zema, o candidato Tramonte. Pois não. Tramonte, você faltou a 1/3 das reuniões da Assembleia Legislativa. É muita coisa. Qualquer trabalhador que tivesse faltado isso estava demitido. Mas, além disso, quando você foi lá, nas poucas vezes, você votou a favor de 300% de aumento para o governador Zema. Também é muita coisa e ninguém do servidor público teve esse aumento. Agora você quer ser prefeito. Você vai faltar da mesma forma e deixar para a sua vice, que é a privatizadora do Zema, fazer o serviço de acabar com as escolas públicas, postos, saúde e hospitais? Candidato. Boa noite a todos. Rogério, trabalho se mede pelo resultado. Eu fiz mais de 1.000 proposições na Assembleia Legislativa. Eu tenho 78 projetos de leis aprovados, 78 projetos de leis apresentados, 19 leis aprovadas. Eu tenho lei que cuida dos idosos, das mulheres, das crianças e adolescentes. Eu tenho lei que protege o motociclista contra a linha de cerol. Eu tenho lei do tombamento da Serra do Curral. Eu tenho lei aí que leva equipamentos para salvamento de vidas para o Corpo de Bombeiros. Portanto, eu fiz um excelente trabalho aí junto à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
fiz enormes números de audiências públicas, mas muitas, do queijo, do vinho, do doce, do leite. Nós recebemos na Assembleia Legislativa vários profissionais de eventos, do carnaval, enfim. O que não faltou foi trabalho. Eu tenho certeza que eu fiz muita coisa boa e nesse período todo eu só fui elogiado pelos trabalhos que eu já fiz. Se eu ganhar a prefeitura, que eu tenho certeza que eu estarei lá, mas é lógico que eu vou me dedicar à prefeitura e muito, como eu sempre dediquei. E outra coisa, todo brasileiro, como você que está me assistindo aí, a maioria dos brasileiros tem 2 empregos. E eu tenho 2 empregos, eu não tenho aí vergonha de falar que eu tive 2 empregos e tenho 2 empregos. Tem gente que tem até mais empregos do que eu para poder sobreviver. Então, quando se fala em trabalho na Assembleia, pode ficar tranquilo, Rogério. Eu trabalhei muito bem na Assembleia e temos muitos projetos ainda apresentados, são 78 projetos, muitos deles ainda serão aprovados aí até dezembro, se Deus quiser. Candidato. Bem, Tramonte, você não respondeu a pergunta. Votou 300% de aumento para o governador Zema e faltou mais de 1/3 das sessões da Assembleia Legislativa. Isso não é desculpa para quantos empregos você tem. Você não pode, enquanto deputado, faltar este tanto. Aliás, os deputados precisam de saber, para quem falta mais de 1/3 das sessões no ano, a Constituição fala em afastamento definitivo desse deputado. E você fica dizendo que é o deputado do povo e que vai ser o prefeito do povo, que conversa com o povo. Não é verdade. Deputado do povo é deputado do Partido dos Trabalhadores, do PT, do governo Lula. É o deputado Rogério Corrêa, eu sim sou deputado do povo. Olha, nós já fizemos obras de orçamento participativo, não só apresentamos programa, mas fizemos obras. E vamos fazer de novo, especialmente para o povo mais pobre. O orçamento participativo, que foram obras extraordinárias, o restaurante popular. Nós fizemos obras nas periferias que, de fato, faziam com que o lixo fosse recolhido. Hoje nós temos lá uma vergonha dos lixos acumulados nas favelas. Então, para ser realmente do povo, precisa trabalhar. E eu tenho muita vontade e vou trabalhar muito pelo povo, principalmente pelo povo pobre. Rogério, você tem vontade de trabalhar. Eu trabalho. É diferente. Não basta ter vontade, tem que trabalhar. Tem que abraçar o povo pobre, o que vocês não fazem. Vocês só falam que abraçam o povo pobre. Eu sou o único candidato que sobe, desce favelas, vilas e aglomerados. E eu recebo o meu carinho. O carinho que eu recebo dessas pessoas é imenso, principalmente aí a esperança de um dia melhorar. Ninguém olha para esse povo, então não queira dizer que Vossa Excelência aí vai olhar para o povo, que o senhor não vai olhar para o povo. O senhor não vai tratar desse povo como nós tratamos, como nós vamos tratar. Você pode ter certeza disso. Nós queremos é trabalhar para esse povo, nós queremos é dar carinho, nós queremos dar saúde, escola para as crianças que não tem, nós queremos dar uma limpeza urbana, que eu vou na favela, tem 2 metros de lixo, eu quero cobrar da Copasa o esgoto a céu aberto, eu quero asfaltar ruas aí em aglomerados, eu quero também colocar iluminação pública, muitas vezes que eu vou e não tem. Então não vem falar não, quem trata do povo sou eu. Obrigada, candidatos. Agora o próximo candidato a perguntar será Fuad Noman, do PSD. Candidato, para quem vai a pergunta do senhor? Para a candidata Duda. O senhor tem 30 segundos. Candidata, o deputado Bruno Engler tem apresentado várias propostas transfóbicas na Câmara da Assembleia Legislativa. Primeiro, ele apresentou um projeto de lei que proíbe ou proibiria as mulheres trans de disputarem competições esportivas em Minas Gerais. Segundo, defende que as mulheres não possam usar o banheiro. Ou seja, tem uma série de projetos contra o pessoal trans. Queria a sua opinião sobre isso. Obrigada pela pergunta. Primeiro, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Aqui é Duda Salaberti. Estou deputada federal, mas sou professora. Dei aula por 20 anos nas melhores escolas de Minas Gerais e do Brasil. E sobre especificamente a transfobia, primeiro, a maioria desses projetos que o deputado citado apresentou são projetos inconstitucionais utilizados meramente como espantalho para desviar a atenção pública. Meu debate é resolver problemas reais da sociedade, como, por exemplo, prefeito Fuad Noman. Hoje, em Belo Horizonte, 12% das famílias estão no grau de insegurança alimentar grave. Ou seja, famílias que têm criança passando fome. Segundo a UFMG,
30% das pessoas que moram no aglomerado da Serra estão passando fome. Já dizia o dramaturgo alemão Bertolt Brecht, primeiro o estômago, depois a moral. O tempo da fome não é o tempo da ideologia. Então, esses debates, especificamente sobre transfobia, nós temos que combater fazendo de fato Belo Horizonte uma cidade educadora, que combata qualquer tipo de preconceito. Mas antes disso, há de se garantir o prato de comida na mesa do Belo Horizontino. Belo Horizonte voltou ao mapa da fome, prefeito. E o senhor veio com o diagnóstico equivocado no último debate, inclusive refutando um estudo da UFMG, a maior universidade pública do Brasil. Então, eu fui eleita deputada federal e sou candidata à prefeitura para discutir problemas reais e não espantalhos que a ultradireita utiliza para conseguir engajamentos na rede social. Bem, na realidade, o que nós temos que falar é que Belo Horizonte é uma cidade inclusiva, é uma cidade que precisa estar sempre atendendo a toda a população. Nós temos feito vários trabalhos em proteção às comunidades LGBT. Por exemplo, criamos a primeira casa de acolhimento, que hoje já recebe mais de 100 pessoas em situação de risco. Pessoas que estavam passando fome na rua, que nós levamos para se alimentar na cidade. Criamos o centro de referência da LGBT, ou seja, a Prefeitura de Belo Horizonte tem procurado incluir o máximo possível das pessoas dentro de um programa de cuidado, de um programa de atenção. Aprovamos na Câmara e vamos implementar imediatamente o Programa Municipal de Cuidado, que trata especificamente de acolher pessoas que estão em situação difícil. E a comunidade LGBT que vive na rua é uma dessas comunidades que será atendida. E me assusta muito a política que o deputado tem apresentado de combater uma comunidade tão importante, tão relevante como é a comunidade LGBT, dentro do conjunto da população de Belo Horizonte. Belo Horizonte trabalha para acolher todas as pessoas que estão em situação de risco. Prefeito, o senhor citou o deputado Bruno Engler, mas o senhor sancionou uma lei inconstitucional que proíbe pessoas trans adentrarem o banheiro. E pior, não resolve o problema do banheiro na cidade. Belo Horizonte tem apenas 4 banheiros públicos funcionando. Nós somos a 4ª capital mais rica do Brasil. Não temos bebedouros funcionando, não temos banheiro público funcionando e no debate sobre a comunidade LGBT o prefeito o prefeito sancionou, por exemplo, a lei que proíbe que eu possa usar banheiro, inclusive. Então, prefeito, é verdade, prefeito. E, além disso, o senhor mandou retirar os adesivos LGBT do centro de referência que foi criado na gestão Calil e não na sua. E detalhe também, você vê se algo é prioridade no ponto de vista orçamentário. Não há nada no orçamento destinado para a comunidade LGBT. Pelo contrário, a sua prefeitura foi marcada pela exclusão de vários grupos, inclusive autistas. Obrigada, candidatos. Durante a pergunta do candidato Fuad Noman a Duda Salaber, o candidato Bruno Engler pediu direito de resposta, já foi avaliado e foi negado. Vamos então dar andamento ao nosso debate. Agora é a vez da candidata Duda Salaber, do PDT, fazer a pergunta. Para quem vai a pergunta da senhora, candidata, e a senhora tem 30 segundos. Vou perguntar para o atual prefeito. No último debate, prefeito, o senhor disse que era um progressista. Nós sabemos que não basta ter um discurso progressista. A trajetória também é importante. E como a grande parte da sociedade não conhece a sua trajetória, gostaria que o senhor explicasse e trouxesse a público para as pessoas entenderem onde foi que o senhor iniciou sua trajetória e sua carreira na vida pública. Bom, eu tenho 55 anos de serviço público. Não vou conseguir falar em 1 minuto e 40 minha trajetória e minha história toda. Eu comecei como garçom. Eu trabalhei no Exército. Eu fui do Banco Central. Eu trabalhei no Ministério da Fazenda. Trabalhei na Casa Civil. Eu fui presidente de empresas de previdência. Tenho uma história na Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais. Trabalhei fora do Brasil no FMI. Trabalhei na Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Belo Horizonte. Ou seja, a minha história é muito longa, é muito ampla. E eu quero dizer o seguinte, em todos esses momentos eu sempre fui um técnico, eu nunca fui um político, eu nunca fui uma pessoa voltada para a política, eu sempre fui o técnico que fez e que resolveria as coisas. Eu sempre trabalhei resolvendo problemas, construindo, criando
condições para que os governos funcionassem. Agora, eu sempre trabalhei com os principais governantes do Brasil e de Minas Gerais e acho que a minha trajetória ela é muito conhecida. As pessoas já sabem quem é Fuad. Fuad é aquela pessoa que os governantes chamam quando tem um problema para resolver. Como eu resolvi o problema do governo federal, quando eu participei do Plano Real, quando eu resolvi o problema das contas de Minas Gerais, quando eu resolvi o problema da Prefeitura de Belo Horizonte, como eu fiz toda a minha vida trabalhar para o povo de Belo Horizonte. É para você, eleitor, que eu sempre trabalhei. E agora sou prefeito e estou fazendo a mesma coisa, trabalhando para você, entregando os melhores serviços que a Prefeitura de Belo Horizonte pode entregar. O que o prefeito Fuad Noman escondeu e não quis detalhar é que ele serviu e trabalhou no Exército de 1965 até 1976, o período duro da ditadura militar. E o senhor serviu no 12º Batalhão, que, segundo a Comissão da Verdade, foi um dos espaços que mais aconteceu tortura e crueldade aqui em Belo Horizonte, no Brasil. E aí, inclusive, o senhor tem um quadro do 12º Batalhão na sala da prefeitura. E o senhor diz que tem muito orgulho de ter participado desse processo e daquele contexto, que era um contexto e um cenário marcado por torturas. Como eu disse, o 12º Batalhão, no período que o senhor trabalhou, foi um período marcado por ditadura, segundo a própria Comissão da Verdade. Então, lhe trago novamente a pergunta se o senhor se arrepende de ter trabalhado nesse período, porque várias pessoas se arrependeram. A própria Rede Globo se arrependeu de ter participado, num momento pretérito, do contexto da ditadura militar. Então, gostaria que o senhor explicasse qual foi sua participação no 12º Batalhão, onde aconteceram várias torturas no contexto militar, enquanto o senhor trabalhava lá. Olha, eu estou impressionado como a mente da nossa candidata consegue navegar por mares tão diversos. Gente, eu era soldado incorporado, depois fui promovido a cabo, fazer um curso de cabo, e depois fiz o curso de sargento. Curso de sargento no qual eu trabalhei em diversas áreas. Eu fui sargento de infantaria. Muitas pessoas aqui já trabalharam no Exército, já estiveram no Exército, já fizeram isso. Então, a participação de um sargento dentro de uma corporação, de um quartel como aquele, não tem nada a ver com o que eventualmente possa ter acontecido. E se aconteceu, eu nunca participei, nunca vi. O que eu quero dizer claramente é o seguinte, a minha história é limpa, não tem nada. Se você olhar todas as histórias da Revolução, você não vai ver meu nome em lugar nenhum, porque eu nunca participei de um evento que pudesse ser de ditadura, de algum ataque. Eu vou pedir aos candidatos para que permaneçam em silêncio enquanto o candidato que estiver fazendo a sua resposta esteja aí falando, por favor. Tá? Obrigada, candidatos. Vamos seguir aqui com o nosso debate. Agora é a vez do candidato Gabriel Azevedo, do MDB, fazer a pergunta. Por favor, candidato, a quem o senhor se dirige e o senhor tem 30 segundos. Ó, Rogério. Boa noite, gente. Calma. Tem um aqui que quer falar de Belo Horizonte, tá? Ponto. O aluguel está subindo. O preço dos imóveis está disparado. E aí as pessoas saem da nossa cidade e vão morar na região metropolitana. Foi no mandato aqui do prefeito ausente, o Fuad, que pela primeira vez a população encolheu. O trânsito também é terrível. Gente, no próximo mandato vai se discutir plano diretor e contrato de ônibus. Qual é a sua proposta para isso, Rogério? Bem, Gabriel, primeiro preciso registrar que o candidato Tramonte realmente faltou 1/3 das sessões e não explica isso ao povo. E segundo, que votou 300% de aumento para o governador Zema e também não explica isso. Mas eu quero dizer a vocês que tenho com você uma divergência. Sob plano diretor, eu sou, por exemplo, favorável à outorga onerosa. Acho que isso é importante, inclusive, para que se mantenha as áreas especiais, que são áreas de preservação ambiental, como Pampulha, Santa Teresa, e é um compromisso que eu tenho. Agora, em relação ao transporte coletivo, eu acho que está muita coisa errada dentro da prefeitura e nós precisamos de resolver isso. O contrato que está lá precisa de ser retirado. Nós precisamos de fazer um outro contrato com os empresários de transporte. E esse contrato ele tem que ter ônibus novos. E nós vamos, a partir do próprio governo do presidente Lula, que tem o PAC da mobilidade urbana, trazer para cá, para além dos 100 ônibus que o presidente Lula já enviou, muitos outros para a gente ter uma frota nova.
E eu não vou me reunir com empresários em jantares e receber recursos dele, porque, sinceramente, isso colocaria qualquer um de rabo preso com o próprio setor do empresariado de transporte. E eles estão agindo e muito mal em Belo Horizonte. Nós temos ônibus muito velhos, ônibus que às vezes a Rede Globo mostrou isso, as pessoas têm que segurar num pedaço de cana porque não tem um ferro para ter segurança. Então são coisas que nós precisávamos de fato ter tolerância zero com esses empresários de transporte e não jantar com eles. Então tem uma discordância com você, mas em relação aos ônibus, acho que realmente precisam de ter uma ação enérgica. Presta atenção que é hora de proposta. Em relação ao plano diretor, para garantir que você more perto de onde você trabalha e que não pague tanto de aluguel, tão pouco no preço do imóvel, aqui a gente, por exemplo, não quer a outorga do jeito que está. O que é isso? É uma cobrança a mais para construir. Aí as pessoas vão construir na região metropolitana e você fica sem opção. Eu também quero o uso inteiro do terreno, sem cortar partes ali, para ter mais espaço para residências. Quero fachada ativa, ou seja, embaixo do imóvel, muito comércio, padaria, farmácia, até porque isso é bom para a segurança pública. Gente, o plano diretor não é porque eu quero que ele vai ser feito na próxima, não. É por força de lei. E sabe outra coisa que vai ser feita por questão de prazo? O contrato de ônibus, que foi feito em 2008, vai acabar e vai ficar para o próximo prefeito. Eu quero fazer um totalmente diferente disso, que está aí, porque eu fui o presidente da CPI que abriu a caixa preta e viu os defeitos. No próximo contrato, não é permitir o cartel, é dividir a licitação. Não é permitir esse tipo de transporte estar caindo aos pedaços, é punir o empresário de ônibus que está te sacaneando. Agora, preste bem atenção. Tem um candidato aqui, o prefeito Fuad Noman, que está recebendo dinheiro de empresário de ônibus, olha bem, para pagar a campanha dele. Se você escolhe alguém que está recebendo dinheiro de empresário de ônibus, ele vai fazer o contrato para ele ou para você? Bem, em relação à questão da outorga onerosa, ela precisa existir. Se é nos modelos que estão atualmente, nós vamos rediscutir no processo do plano diretor. Mas é preciso que tenha as áreas de adensamento especial para que a gente faça conservação do meio ambiente. Isso, para mim, é muito importante e é um compromisso que eu tenho com os ambientalistas nessa cidade, principalmente na crise climática. Agora, em relação aos ônibus, tem uma proposta muito concreta. Nós vamos fazer um outro contrato, esse contrato não pode continuar e o empresário que quiser ter serviço em Belo Horizonte vai ter que ter uma frota nova. Eu já conversei isso, inclusive, com o Mercadante, que é lá do BNDES, é o presidente lá, para que ele possa fazer, inclusive, subsídio para uma compra de frotas novas. Isso os empresários terão que fazer. Nós vamos ter que ter também, para melhorar o trânsito, fazer as linhas exclusivas para os ônibus, que é também uma proposta importante. Enfim, nós vamos modificar muito o sistema de transporte em BH, melhorando para o nosso povo. Muito obrigada, candidatos. O candidato Mauro Tramonte pediu direito de resposta durante a resposta do candidato Rogério Correia. Esse direito de resposta foi negado e o candidato Fuad Noman pediu direito de resposta enquanto Gabriel Azevedo falava. Esse direito foi concedido. Candidato, o senhor tem 1 minuto a partir de agora. Eu queria falar com você, eleitor de Belo Horizonte. O candidato que fica levantando questões sobre ser patrocinado por empresa de ônibus, ele está muito enganado. Eu tenho uma história limpa. A minha vida é 55 anos em diversos segmentos, todos eles trabalhando na área financeira, na área de obra. Nunca tive um problema. Eu tenho uma história limpa. Ele fez uma CPI e não apurou nada. Eu tenho um termo do Ministério Público dizendo que não tem nada contra mim. O que ele fala foi um jantar de adesão que ele fez o dele, eu fiz o meu. No meu, as pessoas compraram o ingresso e aceitaram e assistiram. Eram pessoas de ônibus. Ele tem, por exemplo, gente da construção civil que está pagando para a campanha dele e ele, por exemplo, tem lá uma série de projetos que interessam esse pessoal. Será que ele também está sendo patrocinado por esse pessoal? Durante o direito de resposta do candidato Fuad Noman, o candidato Gabriel Azevedo pediu também o direito de resposta. Estamos analisando. Tivemos um retorno agora, foi concedido, então o senhor tem 1 minuto a partir de agora. Vocês viram como é que ele fica nervoso? Gente, vocês entendem, né? Se você quiser abrir uma empresa de construção amanhã, você abre. É parte do empresariado da cidade. Agora, uma empresa de ônibus, não. Empresa de ônibus é concessão da prefeitura. O que é que ele não conta para vocês e fica assim muito nervoso e gaguejando? Sabe quem está pagando a campanha milionária dele? O presidente do Cetra, que cuida de todas as empresas de ônibus. Sabe quem está pagando a campanha dele?
Presidente da Transfácil, que guarda o seu dinheiro. Sabe quem está pagando a campanha dele? Vários empresários de ônibus. O Fuad é o candidato da máfia do transporte. Aqui está o vereador que criou o tarifa zero para vilas e favelas. Aqui está o vereador que criou o passe livre estudantil integral. E só não criei mais benefícios para você porque toda vez que vai votação de ônibus na Câmara Municipal, o Fuad fica nervoso. Está aqui batendo, xingando do meu lado, mas a verdade é uma só. Se você quiser dar um tchau para a máfia do ônibus nessa cidade, o número é 15, tá bom? A gente está avaliando o pedido de direito de resposta do candidato Fuad Numan, que foi requisitado durante o pedido de resposta do candidato Gabriel Azevedo. Seguindo com o nosso debate, agora é a vez do candidato Bruno Engler, do PL, fazer a pergunta, lembrando que o senhor candidato só pode perguntar para o candidato Gabriel Azevedo ou para o candidato Carlos Viana. Quem o senhor escolhe e o senhor tem 30 segundos. Perfeitamente, vou perguntar para o Gabriel. Gabriel, além da questão de ser financiado pelas empresas de ônibus, a gente tem um problema muito latente também da Lagoa da Pampulha, que é o grande cartão postal da nossa cidade. Nos últimos 20 anos já foram mais de 1,4 bilhão investidos na Lagoa. Recentemente, o prefeito renovou o contrato da empresa que faz o serviço de limpeza da Lagoa sem licitação por 22 milhões de reais. Também tivemos 2 CPIs na Câmara acerca desse tema. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a gestão do atual prefeito sobre a Lagoa da Pampulha. Claro. Ô, Bruno, você prefere o Bolsonaro, o Rogério prefere o Lula? Aqui está um cara que prefere o Juscelino Kubitschek, que foi o melhor prefeito que essa cidade já teve, e foi na gestão dele que em 3 anos, no entorno daquele lago, surgiu um conjunto modernista, um conjunto incrível, com cassino, casa do baile. Olha, me dói muito ver a Lagoa daquele jeito. Ela é um esgoto, mas tem um culpado, tá? E está aqui nesse debate, o senhor Fuad Numan. A Prefeitura de Belo Horizonte, que tem esse prefeito omisso, deveria estar ligando as casas à rede da Copasa, mas não faz. Você sabe por que não faz? Porque com o esgoto indo para a Lagoa, Bruno, aí você tem uma indústria de corrupção, que a prefeitura contrata uma empresa, gente, sem licitação, uma só, que fica ali limpando sem limpar, mas o dinheiro, que é muito dinheiro, vai para o bolso de alguém. Aí a Câmara Municipal, onde eu estou e fiz tudo que eu podia como vereador, abriu uma CPI para investigar. Na hora do relatório final, o senhor prefeito melou, tirou o relatório e aí a CPI terminou sem resultado. E pior, tentou caçar o meu mandato por conta disso. A Câmara não desistiu. Fizemos outra CPI com uma conclusão e um relatório muito honesto, mostrando o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito é colocar alguém na cadeira de prefeito que quer fazer você sentir orgulho da cidade, que entende a importância da Pampulha, que lidere a região metropolitana para se assentar com a Prefeitura de Contagem, para se assentar com o governo do Estado e fazer o que a Lagoa precisa, que não é só a limpeza, é a gente tratar daquele patrimônio para o mundo inteiro, inclusive construindo a última obra do Oscar Niemeyer que não foi feita. Exatamente, como o Gabriel falou, a atual gestão da Lagoa da Pampulha é absolutamente desastrosa. O prefeito simplesmente renovou o contrato da empresa que é atualmente responsável pela limpeza da Lagoa sem licitação por 22 milhões de reais. Sabe qual que foi a desculpa? Supostamente seria a única empresa no Brasil capaz de fazer essa limpeza. Mentira! Tem uma empresa lá em São Paulo que está fazendo a limpeza do Rio Tietê, está dando resultado, veio aqui 2 vezes em Belo Horizonte, sequer foi recebida pelo pessoal da prefeitura. Por quê? Porque tem interesse. Porque se você não resolve o problema da Lagoa, ela se torna uma fonte inesgotável de dinheiro público. Mais de 1,4 bilhão gastos ali nos últimos 20 anos. É preciso coragem para enfrentar esse problema. Eu vou fazer um raio-x de todos os contratos da prefeitura. Vou auditar o contrato da Lagoa da Pampulha e se tiver qualquer irregularidade, a gente vai romper e vai buscar outro. A gente vai exigir da Copasa o tratamento de esgoto, até porque o que a Copasa está fazendo hoje é crime ambiental, que é jogar esgoto in natura na Lagoa. Para a gente começar a resolver os problemas, é preciso vontade política. Só que hoje a gente vê uma gestão que prefere fazer o contrato dos amigos, atender aqueles que lá estão, ao invés de cuidar do nosso cartão postal, que tem um potencial enorme, não só para ser um ponto de lazer para os belo-horizontinos, mas para atrair turistas de toda Minas Gerais e todo o Brasil. Ô Bruno, eu já facilitei o trabalho, porque, na verdade, enquanto presidente da Câmara Municipal, o relatório está prontinho e está entregue para o senhor prefeito. Por que é, gente, que alguém continua mantendo uma empresa que não limpa nada? Por que é que alguém não liga as casas à rede de esgoto? Eu sei, você está aí pensando, poxa, estou vendo esse senhor aí na televisão, parece ali até simpático. A gente se decepciona. Também quando eu conheci, achei isso.
Foi eu querer, lá na Câmara, sabe, Bruno, avançar na questão dos ônibus, conduzir uma CPI, mostrei para ele também que o relatório mostra que o contrato de ônibus é um cartel, está lá na gaveta dele. É um prefeito, gente, ausente. Aliás, você sabe, ele está vindo nesse debate aqui depois de ter fugido de todos os outros, porque não queria te contar que, a despeito de parecer bonzinho, está enchendo a campanha com dinheiro de empresário de ônibus. Olha a tua responsabilidade, hein? Olha a tua responsabilidade de botar para correr essa máfia que tem na cidade. Obrigada, candidatos. Já temos a resposta. Candidato Fuad Noman, o seu direito de resposta foi negado. Vamos dar sequência agora. O próximo candidato a fazer a pergunta é Mauro Tramonte, do Republicanos. Candidato, pelas regras do nosso debate, o senhor tem que fazer a pergunta para o candidato Carlos Viana. O senhor tem 30 segundos. Perfeitamente. Só para responder ao Rogério. Rogério, eu fui o deputado da base do governo que votou a favor dos servidores, inclusive nas emendas em todos os projetos. Só para te lembrar, teve deputado que não votou. Carlos Viana, nós aí temos um grande problema na saúde de Belo Horizonte. Falta médico, aí em UPA falta pediatra, falta ginecologista, falta medicamentos, é um Deus nos acuda. Como é que o senhor vê essa falta aí, enquanto o prefeito fala que contratou 3.500 profissionais? Obrigado, Mauro. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Acredito, pelo que foi mostrado até agora, a gente consegue entender claramente por que nós, em Belo Horizonte, estamos tão atrasados. Porque os assuntos que são importantes para nós, os congestionamentos, uma nova cidade, um novo projeto, a questão da saúde, não são tratados com a profundidade e a seriedade que nós precisamos. Nós não podemos mais perder tempo, gente. Belo Horizonte está ficando para trás em relação a outras capitais. Médicos. Se nós falarmos aqui sobre melhorar a saúde, a resposta mais simples é a seguinte: vou contratar mais médicos. Se contratar médico resolvesse o problema, nós já não teríamos mais essa dificuldade. Nós contratamos os médicos, 90 dias depois eles vão embora. Sabe por quê? Condições de trabalho, as UPAs estão superlotadas. As quase 600 equipes do PSF de Minas precisam de novo concurso público para visitar as famílias onde tem um idoso que não pode se dirigir ao centro de saúde, uma pessoa que tem comorbidade. É lá nesse PSF que a gente antecipa o atendimento e evita que essa família vá à UPA. 35% do atendimento das UPAs de Belo Horizonte, isso é diagnóstico nosso, é metropolitano. O prefeito tem que ter liderança, visitar e resolver com os colegas da região metropolitana. Aí sim nós vamos conseguir dar aos médicos a condição deles trabalharem quando as UPAs não estiverem superlotadas. Nos hospitais filantrópicos, eu, como senador da República, coloquei 100 milhões de reais para a saúde pública em Minas. Esses hospitais filantrópicos são fundamentais para que a gente faça um atendimento programado para as pessoas e evite que as UPAs voltem a ficar superlotadas. Volto a dizer, aí sim os médicos vão permanecer na capital. Carlos Viana, eu também, como deputado, eu ajudei todos os hospitais aí públicos de Belo Horizonte. E eu gostaria de dizer justamente isso, sabe, Viana? A gente discutir coisas aqui de Belo Horizonte, que interessa para o povo que está lá, que essa hora a senhora está nos assistindo, o senhor está nos assistindo, está toda a comunidade nos assistindo, Belo Horizonte inteiro. Então é hora de botar propostas. O que nós temos para apresentar? Eu, por exemplo, na saúde, tenho o Zap da Saúde, que já existe em São Paulo, para a gente avisar as pessoas sobre aí os seus exames, que muitas vezes demora e não são avisadas essas pessoas e vai perdendo os exames. Hoje nós perdemos cerca de 270 mil exames por ano, são jogados no lixo aí. Por quê? Porque as pessoas não são avisadas. Vamos fazer também o Corujão da Saúde, que já existe também em outros locais. Esse Corujão da Saúde é realmente aqueles horários ociosos em hospitais particulares, que a gente pode levar para cirurgia eletiva as pessoas e também para exames. E vamos fazer também aí que o Opera Mais, que é de Minas Gerais, que a prefeitura pouco se importa, que ela paga para se fazer os exames, paga para se fazer as cirurgias eletivas e a prefeitura não encaminha. Nós vamos dar continuidade a esse trabalho em parceria com o governo do estado, aí sim diminuir essa fila que tem quase 30 mil pessoas precisando de cirurgias e exames e não vai para frente, está tudo empacado. O mais importante é nós prepararmos o atendimento às pessoas antes que elas tenham necessidade de ir às UPAs. Nós temos um outro problema em Belo Horizonte grave: violência nos postos de saúde. Por quê? A prefeitura mandou embora o terceiro pediatra. Superlotadas, as mães chegam, não encontram um tratamento. Outras pessoas ali sendo maltratadas. As pessoas começam a quebrar as coisas. Por quê? Se você está sentindo dor, é você quem sabe o seu problema. E não adianta a gente falar em colocar um guarda municipal armado,
porque a arma é um atrativo, inclusive, e um problema. Pode ser usada até de um momento ali de defesa erradamente. A gente precisa fazer com que as famílias sejam atendidas antes. Concordo plenamente. Essa ideia de fazer cirurgias de 6 à meia-noite, nós colocamos aqui centros de diagnósticos de 6 à meia-noite para a gente poder não deixar as pessoas ficarem no sufoco. E essa é a proposta. Planejamento. Assim nós vamos fazer Belo Horizonte avançar. Não é ficar fazendo proposta genérica e batendo boca aqui, não. Obrigada, candidatos. Agora, o último candidato a fazer pergunta neste primeiro bloco será Carlos Viana, do Podemos, e, pelas regras do nosso debate, obrigatoriamente, candidato, o senhor tem que perguntar a Bruno Engler. Muito bem. Bruno Engler, você se diz o único candidato da direita. E num debate passado, você disse que suas vacinas antigas estão em dia. Você se vacinou contra o Covid? Porque você, como prefeito, vai ter que chamar nas escolas os pais à conscientização. Você vacinou contra o Covid? Você vai falar a verdade ou vai criar um cartão falso, como o presidente Bolsonaro fez e envergonhou todos os brasileiros no exterior? Ô, Viana, você não tem vergonha de ficar parecendo o papagaio da esquerda, não? Eu não sei se eu estou debatendo com um cara que é de direita, como você se diz, ou se com alguém da esquerda, do PT. Eu falo com todas as letras. Eu não tomei a vacina do Covid, eu tomei todas as vacinas quando eu era menino e sou a favor que a gente disponibilize as vacinas para todos aqueles que desejarem, como aliás o presidente Bolsonaro fez. Na época da pandemia, ele comprou milhões de vacinas e todo mundo que queria se vacinar, se vacinou. Ao contrário do governo atual, que se negou a comprar a vacina da dengue do Japão, já aprovada pela Anvisa. Os números de vacinação da dengue são pífios. Tem gente querendo a vacina e não tem acesso. O trabalho do prefeito é sim conscientizar e disponibilizar vacinas para todos aqueles que assim desejarem. Agora, eu, de fato, Viana, sou um candidato de direita. Você é um cara que está aqui, não sei por que motivo, você não posiciona, você troca de ideia toda hora e, ultimamente, você tem sido o papagaio da esquerda nos debates, com essa historinha de extrema-direita para lá, extrema-direita para cá. Sinceramente, é vergonhoso esse papel que você está prestando. Eu não fico em cima do muro, não. Não tomei a vacina de Covid e disponibilizarei todas as vacinas que o governo federal, o governo estadual nos derem, aquelas que a gente precisar comprar para que as nossas crianças e toda a população tenham acesso a toda a vacinação que desejarem. O senhor ainda tem 26 segundos. Olha, o Bruno está me lembrando da Dilma, um robô muito bem treinado para responder o que a equipe dele colocou. Mas quando a gente põe o dedo da ferida, a coisa é diferente. Você é de uma direita que é da idade média, porque a gente tem que lembrar como uma família de uma pastora amiga minha com 5 filhos que morreu do Covid. A cada um que me assiste aqui, que perdeu um parente, lembre-se do que está acontecendo aqui. Uma extrema-direita, gente, que não liga se o transporte público funciona bem ou não, porque isso não tem proposta nenhuma. Essa questão da Serra do Curral, tem mineradores que financiam a campanha. Tudo isso está sendo colocado. Bruno, só te compra quem não te conhece. Eu tenho uma trajetória muito diferente. Eu comecei com 12 anos como engraxate. Fui do Exército, assim como foi o Fuad aqui, não tem nada a ver o 12 com tortura, nada, é outra história completamente diferente. Você, o seu primeiro emprego já foi de deputado e você faltou metade das sessões. Devolveu o dinheiro que você recebeu sem ter trabalhado, mora com seus pais, criou um apartamento agora para poder dizer, mora com seus pais, você tem futuro. Mas essa sua extrema-direita não vai te levar a absolutamente nada, como não vai levar Belo Horizonte e o Brasil a absolutamente nada, gente. Só tréplica, candidato. Gente, o Viana é um mentiroso e agora virou o papagaio do Rogério Correia. Inventou essa história de que eu faltei metade das sessões da Assembleia, um número sem pé nem cabeça. Eu olhei a tabelinha mequetrefe do Rogério, sequer acertou o número de reuniões que a gente teve na Assembleia no último período. Mas é um cara que está acostumado a mentir, mente desse da lista de Furnas. E agora ele tem um assessor, que é tão irrelevante na disputa eleitoral, que virou assessor do Rogério Correia. Viana, se defender a família é ser extremista, pode me chamar de extremista. Se defender a vida desde a sua concepção é ser extremista, pode me chamar de extremista. Se ser radicalmente contra a liberação de drogas é ser extremista, pode me chamar de extremista. Se defender que os nossos profissionais de segurança pública têm que descer o cacete na marginalidade é ser extremista, pode me chamar de extremista. Agora, não se esqueça que você está chamando de extremista muitos daqueles que te elegeram senador, cargo para o qual o senhor também não vai se reeleger pela irrelevância que o senhor tem no cenário político. Obrigada, candidatos. Durante a tréplica do candidato Bruno Engler, o candidato Rogério Correia e também o candidato Carlos Viana pediram direito de resposta. Para o candidato Carlos Viana, o direito foi negado. Rogério, o seu também foi negado agora.
Bom, vamos seguindo. Está encerrado este primeiro bloco do nosso debate e no próximo teremos o sorteio de temas aqui desta urna, as perguntas que serão formuladas. A gente volta já já.